Só aproveitando o aviso do mês da família, algumas pessoas estavam falando, pastor, explica direitinho como é que está funcionando o nosso relógio de oração. Relógio de oração é para você que pode, num tempo de meia hora, 15 minutos, investir orando pela sua família, orando pelas famílias da IBCS e orando pelo mês da família, toda essa programação que a gente vai fazer até o último domingo do mês de maio. A lista do relógio da oração está no grupo da intercessão da igreja. Se você tiver alguma dificuldade de copiar e colar, fale com a irmã Vera Gaspar, a gente orienta, tá bom? Especialmente o pessoal que veio de outras comunidades não sabe ainda o que a gente trabalha no relógio de oração. Esse mês estamos orando pelas famílias da igreja, tá bom? Só reforço para a gente não terminar com avisos hoje. Deixa eu dar só um recadinho aqui. Irmãos queridos, essa semana nós definimos os temas das 3 séries de mensagens que a gente vai transformar em livro com o propósito de toda a renda ir para a construção do nosso novo templo. Essa semana eu vou precisar escrever alguns capítulos desses livros. A gente tem alguns acréscimos que definimos junto com a Fernanda. Então essa semana vai ser uma semana muito especial e provavelmente no mês de julho sai o box com essas 3 séries transformadas em livro, que a gente vai ter um lançamento aqui, que você pode comprar para presentear alguém, que você vai evangelizar com ele. Nós resolvemos voltar atrás para uma série que fizemos na pandemia, e eu estou reformulando algumas coisas, porque é uma série que é muito evangelística, sobre o Salmo 23, então vamos fazer muita coisa, além de rever algumas coisas que Deus já nos falou, nós vamos poder presentear pessoas, e tudo isso, toda a renda vai para a construção do novo templo, tá bom? Que mais que eu preciso reforçar aqui para não ter mais aviso? Dia das Mães. Pessoal, semana que vem está muito especial. Queria convidar você para estar às 10 e para estar às 18. Nós vamos agradecer a Deus pela vida das mães e teremos momentos muito especiais aqui na presença de Deus. Eu convido você para vir, trazer a sua mãe aqui. Você que não tem uma mãe membro aqui da IBCS, ela será muito bem-vinda no próximo domingo às 10 e às 18, tá bom? Último recado, quem é que pegou o boletim da igreja, o boletim mensal? Quem recebeu hoje? Aí, vocês já deram uma olhadinha na última página? Que tem a programação do Congresso e Oficina da Família, que a gente precisa fazer um pit stop aqui, para fazer uma revisão da nossa família, do nosso casamento. Todos os temas estão aí. Nós vamos ter uma oficina sobre sexualidade para casais casados, com o pastor Marcos Davi. Vamos falar de pornografia nesse grupo também. Nós vamos ter pornografia, que é um assunto muito complicado hoje para os jovens e adolescentes. Vem o pastor Helder Bruno. Está muito legal, e eu convido você a se esforçar, marcar na sua agenda, sábado e domingo, o último final de semana de maio, para investir no crescimento espiritual, na edificação da sua família, tá bom? E eu abro o mês da família com esse tema aqui, provocativo, masculinidade saudável, seja um homem como Jesus. E eu falo desse tema com muito temor e tremor, porque ser um homem segundo o coração de Jesus, e como Jesus, é um desafio enorme, especialmente quando a gente olha para o tipo de masculinidade tóxica que existe no nosso país. E eu quero ler um texto, que você vai achar que eu estou te provocando. O pastor veio de rosa e vai ler Mateus 11, 29. Mateus 11, 29, não é provocação. Fernando, por favor, você pode colocar esse texto, Mateus 11, 29, na NVI? Jesus é um modelo para nós em tudo, e para nós homens é um modelo de masculinidade saudável também. E olha o que diz o texto. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Obrigado, Fernando. Irmãos queridos, procura-se um homem de verdade, um homem que expresse masculinidade bíblica saudável. Este é o grito silencioso de muitas famílias, é o grito silencioso de muitas mulheres. Procura-se um homem dentro de casa, procura-se um homem no namoro, procura-se um homem numa sociedade divorciada de Deus, que está de mal a pior, porque nós temos uma crise na masculinidade. Um homem que tem masculinidade saudável, de acordo com a Bíblia, é um artigo raro, está em extinção. Se você tem um exemplar desse na sua casa, na sua família, irmã querida, sabe o que você tem que fazer? Cuide bem, valorize, porque não está fácil. Existe um modelo de masculinidade tóxica que está vigente no nosso país, e eu queria, com muita ousadia, tentar definir, dar nome para esses 3 modelos. O primeiro modelo que eu quero dizer é um modelo que eu cresci assim, que os meus pais me ensinaram, que a minha geração conhece muito, que é uma masculinidade machista, e ela é tóxica. Essa masculinidade machista, ela é protagonizada por homens machões, que impõem a sua força, na força do seu músculo, confia demais nos seus músculos, confia demais na sua capacidade, e ele age sem ouvir ninguém, porque ele é muito autossuficiente. O homem machista, ele consegue diminuir o valor de uma mulher, ele consegue amassar a autoestima de uma mulher, porque ele foi ensinado que mulher é um objeto inferior. Ele foi ensinado que mulher não deve ser valorizada, ela não deve ser escutada, ela precisa ser submissa, e usam até o texto bíblico, tirando ele um pouco do contexto, porque o texto não diz para a gente diminuir mulher, não nos ensina a humilhar mulher, muito pelo contrário. Essa é uma masculinidade que a gente encontra no nosso país, de gente egoísta, de gente que se impõe na força do grito, na força do berro. Sansão talvez seja um personagem bíblico que ilustra bem essa masculinidade machista. É alguém que se impôs, ele queria o que ele queria, na hora que ele queria, ele conseguia, ele batia na mesa e pronto. A gente tem muito homem assim. Mas esse homem machista não expressa a masculinidade bíblica saudável e não reflete a pessoa de Jesus. Existe um outro tipo de masculinidade no nosso país que é tóxico, que é uma masculinidade fragilizada, tipo Nutella. A gente tem na nossa geração hoje, o pêndulo ficou, era o machismo lá, e o pêndulo voltou para cá, e a gente tem um pessoal muito fragilizado, muito Nutella, muito sensível demais, gente que não lida com pressão, gente que abre mão de uma liderança do seu lar, e coloca essa responsabilidade na esposa, porque ele é meio bananão, ele é indeciso, ele é omisso, e ele vai culpar sempre os seus fracassos, colocando a culpa nos outros, porque ele não é homem suficiente para assumir a sua culpa. Esse homem indeciso, omisso, frágil, Nutella, a gente encontra um registro dele na Bíblia, ele é Adão. Adão era fraco, omisso. Adão, quando Eva vai lhe oferecer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não lembra do que o Criador falou para eles, ele não se impõe, ele não questiona, ele simplesmente come. E quando ele percebe que fez uma bobagem, e ele será advertido, ele vai colocar a culpa na mulher que esse homem deu, ela que é a culpada. A gente tem muitos exemplares desses homens Nutellas no nosso país, gente que não assume sua liderança, gente que tem uma infantilidade monstro, são meninos ainda, gente que está vivendo até 35 anos debaixo da saia de mãe e de pai, gente que não venceu na vida, gente que não conseguiu estudar, gente que não conseguiu se estabelecer, isso por conta de uma
de um conceito de homem muito fragilizado, que não é o que a gente encontra na Bíblia. E a gente precisa tomar muito cuidado. Se é domado, ele tem força ainda, mas está sob controle. E o homem precisa ter a sua força sob controle. A gente não precisa se descontrolar para dizer que é homem. A gente aprende isso com Jesus de Nazaré. Irmãos, nós vemos uma geração que ela está se perdendo, ou por excesso de brutalidade, de força, de estupidez, ou porque é muito Nutella, é muito frágilzinho, não sabe lidar com problema, não sabe lidar com crise. Nós precisamos ter um meio termo, e a gente precisa, como homens, encontrar esse meio termo olhando para Jesus. Segunda marca da masculinidade saudável é proteger com dedicação e sacrifício. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que Jesus se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto a gente vê Jesus, um homem, protegendo uma mulher. Jesus acolhe uma mulher. É uma mulher que você pode questionar se ela é digna de acolhimento. Ela foi pega em flagrante adultério. Mas o homem que estava com ela deixaram embora. É uma filosofia machista ali da cultura do século I, ali evidente. Essa mulher está ali, amedrontada, envergonhada, diante de todos. E Jesus a protege. Homem que é homem, segundo Jesus, protege mulheres. Protege vulneráveis. A gente protege. A gente protege a nossa esposa. A gente protege as mulheres da nossa vida. As nossas filhas, as nossas tias, as nossas avós. Nós protegemos com dedicação. A gente protege com sacrifício. Jesus está na cruz, agonizando, câimbras insuportáveis, terror dos pecados da humanidade que estão chegando para lhe carregar, e ele olha para sua mãe, e ele tem um tempo para olhar para sua mãe e dizer para João: João, eis aí a sua mãe, cuida dela. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus acolhe mulheres, Jesus protege mulheres, Jesus é a favor de mulheres. Eu preciso frisar isso, porque no Brasil, a gente tem muitas pessoas inclinadas a olhar para o feminicídio e achar que isso é normal. Que uma mulher merece ser executada, ser morta, porque ela terminou um relacionamento. Isso não é normal. E quem age assim não aprendeu como é que é ser um homem de verdade, baseado em Jesus. Jesus acolhe, Jesus protege. Mulheres não são objetos sexuais. Olhe para a história da Bíblia. Olhe para Boaz. Os adolescentes estão estudando sobre Ruth. A Ruth vai passar a noite deitada sobre os pés de Boaz. O texto diz que Boaz se levanta, cobre a Ruth com a sua capa. Ele não abusou dela sexualmente. Ele a protegeu. A Ruth vai colher espigas e ele dá ordem para os seus servos: ninguém toque nessa mulher. Façam tudo o que ela pedir. Boaz é um homem de verdade. Masculinidade saudável. E Jó, capítulo 31, verso 1. Fiz um acordo com os meus olhos, de não olhar para uma mulher com intenção impura. Eu sei que nós homens nos atraímos pelo olhar. A visão é o nosso principal instinto sexual. Mas a gente não pode olhar para uma mulher e imaginá-la como um objeto sexual. A gente precisa lidar com isso, porque elas não são objetos. A gente não pode mexer com uma mulher na rua, porque nós achamos ela bonita. A gente não pode querer tocar numa mulher na rua, porque ela está com uma roupa
que a gente acha que é convidativo. Porque mulher não é um objeto. E Jesus nos ensina a valorizar mulheres. Jesus, falei hoje na nossa classe de batismo, de teorias que falam que Jesus se casou com Maria Madalena, teve um caso com ela, Jesus tratou Maria Madalena com a dignidade que uma mulher precisava. Ela que era uma prostituta, ela que era possessa de 7 demônios, diz o texto de Lucas, Jesus a transformou e a tratou com dignidade. Ah, gente, mas pastor, hoje está complicado a gente trabalhar. É isso. Proteger exige dedicação e sacrifício. Você olha na rua uma mulher, você tem que segurar o desejo de olhar a segunda vez. Proteção, sacrifício. Como é que a gente está ensinando os nossos filhos a tratarem mulheres? Nós que temos filhos homens, como é que você ensinou? Como é que você ensina? Ele precisa olhar no seu comportamento. Como é que você trata a mãe dele, como é que você trata a irmã dele. Ele precisa olhar no seu comportamento quando você sai com ele no carro. Se você mexe com todas as mulheres que você vê. Se no seu WhatsApp tem foto de mulheres nuas ou seminuas. A gente protege mulher com dedicação e com sacrifício. Essa geração Nutella, que é muito frágil, não quer se sacrificar. Os homens da geração Nutella amam sexta-feira. Os homens da masculinidade saudável amam segunda-feira e sexta-feira. A gente ama segunda-feira porque a gente sabe que a gente tem que trabalhar, porque a gente tem uma família que a gente quer proteger, que a gente quer cuidar, por isso a gente vai se sacrificar, vai pegar trem lotado, vai chegar 10 horas da noite, porque a gente tem um objetivo, cuidar da nossa família. A gente ama segunda-feira por causa do nosso compromisso. Meninos amam sexta-feira, meninos vivem de sextou, homens vivem de segunda-feira e vivem de sexta. Porque na sexta-feira eles sabem que eles vão poder curtir a família, vão poder passear com seus filhos, vão ter a igreja. Homens sabem o que é dedicação e sacrifício. Meninos querem saber de lazer, meninos são egoístas. Meninos não estão nem aí com proteger as pessoas, mas homens, segundo Jesus, protegem. Se sacrificam para proteger. Terceira marca da masculinidade saudável é servir com amor. E uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Jesus de Nazaré lavou os pés sujos de gente pecadora. Eu estou falando que o Senhor do universo pegou uma bacia e lavou os pés sujos dos discípulos que a maioria iria abandoná-lo na hora do vamos ver. Lavou, serviu com amor. Fico olhando para a masculinidade que me ensinaram. A minha geração aprendeu isso. Aprendeu com pais, aprendeu com professores na escola. Não demonstre a sua sensibilidade. Nada de ficar chorando. Que história é essa de abraçar criança? Jesus chorava e abraçava a criança. Ainda dava dura nos discípulos, deixa as crianças virem. Eu imagino que Jesus conversava com as crianças, ajoelhado para olhar as crianças nos olhos. Porque isso não compromete a minha masculinidade. Porque eu quero servir as crianças, as pessoas, com amor. Então eu vou me dedicar. Na filosofia do homem machista, vocês têm que me servir. Eu trabalho, coloco o pão, o leite em casa, vocês se viram. Quando eu chegar em casa eu quero assistir Jornal Nacional, você tem que trazer o chinelo, o meu jornal. Isso era há 30 anos atrás que a gente comprava jornal para ler. Ali não tem servir com amor. Ali tem ser servido. Jesus nos ensina o contrassenso. Eu vou servir com amor.
As crianças fecham os ouvidos. Na Inglaterra saiu uma pesquisa, tem 8 anos atrás, que os homens que tinham uma vida sexual mais feliz eram aqueles que lavavam a louça para a esposa. Meu Deus, saiu essa pesquisa, todo mundo resolveu lavar a louça. Deus está tocando no coração de alguns homens aqui hoje, vão lavar a louça. Oh, louvado seja Deus. O problema é que Jesus ensina outro contrassenso: servir com amor. Se você vai lavar a louça pensando assim, hoje tem, vá lavar a louça sabendo que hoje não vai ter, e você vai lavar com o mesmo capricho. Jesus nos ensina isso. Eu estou falando que Jesus complica a nossa vida, homens. Jesus coloca esse negócio de machonaria, legendário, subir, escalar a montanha, dar grito. Meu Deus, o difícil é ser homem como Jesus. Servir com amor. Eu lembro que quando Felipe nasceu, um diácono chegou e disse assim: Pastor Nino, você é pai novo, seu filho nasceu aí outono, vai começar a esfriar. Te dá um conselho: quando o Felipe chorar de madrugada, você não acorda, você não levanta, finge que você está dormindo, vira de lado assim, bem de ladinho, e finge que você está roncando, que aí a Rosângela não vai te acordar. Olha o conselho do diácono. Você está perguntando, pastor, você ouviu? Não, eu não ouvi. Eu dormi com o Felipe as primeiras 2 noites, e toda vez que a Júlia tem crise de rinite, eu ainda vou de madrugada dar remédio para ela, até porque também o meu sono é muito leve. Mas veja, o que está por trás dessa palavra do diácono, preocupado com o seu pastor? É um conceito que casamento não é jogo em equipe. Casamento é parceria. Casamento é parceria. Você sabe da minha história, que eu fui o único filho homem com 4 irmãs. Eu fui paparicado, ninguém deixava fazer nada. Minha esposa, em uma semana, fez um treinamento de legendários comigo. Você não vai me servir? Não, minha mãe me servia. Pois é, não vou te servir porque eu não sou sua mãe. Graças a Deus o Felipe foi bem educado. O Matias está indo pelo mesmo caminho. Eles ainda querem me matricular em alguma escola de como lavar o banheiro com a esposa. Isso é quase impossível isso acontecer. Mas a gente tem que servir com amor, irmãos. Finalmente, 4ª marca: viver para agradar a Deus Pai. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós somos curados. Como é difícil imitar essas palavras que Pedro retrata para a gente na sua primeira carta. Porque Jesus é o homem perfeito. E ele aprendeu sobre obediência na terra. Hebreus 5:8. O sofrimento ensinou sobre obediência. Porque lá no céu, Jesus não precisava obedecer ninguém. E ele vem, assume essa forma de Deus encarnado, e ele aprende. Ele aprende a viver negando. Quando Jesus, por exemplo, é um Deus que é 100% homem e 100% Deus. Lá no Getsêmani, declara: Senhor, se for possível, só faça de mim esse cálice. Jesus sabe o que espera. Jesus sabe o que o aguarda. Sua parte humana está dizendo assim: Senhor, tem um plano B? Mas com convicção ele afirma: seja feita a tua vontade. E quando ele termina de orar pela 3ª vez, ele diz para os discípulos: vamos, a minha hora chegou. E ele vai na frente. Porque Jesus é um homem que vive para agradar a Deus Pai. É isso que nos ensina
o machismo? O machismo nos ensina a agradar a nós mesmos, a pensarmos em nós mesmos, a usar as pessoas para o nosso bel prazer. É isso que ensina a masculinidade Nutella? Mas é isso que Jesus nos ensina. A cruz foi o maior ato de masculinidade de Jesus. O que Jesus sofre na cruz? Por mim e por você. É a maior prova da sua coragem, do seu amor e da sua obediência a Deus Pai. A gente precisa pensar nisso, irmãos. Nós estamos vivendo para agradar a Deus? Os nossos filhos estão aprendendo alguma coisa sobre amar a Deus com a gente? A irmã Vera escreveu uma pastoral muito bonita no boletim. Se você não leu, leia em casa. E ela termina contando uma história. A história de um pai que vai viajar, aliás, que vai para um evento, e tem valores acima de 7 anos. Aí ele tem um filho que tem 3 anos, e um outro filho que tem 7 anos. A pessoa pergunta quantos anos tem, não pede documento. Ele diz assim: meu filho tem 7 anos. Puxa, se você tivesse falado que ele tinha 6, eu tinha deixado você passar, você ia economizar R$20. Aí o pai olha para ele: pois é, eu ia economizar R$20, mas eu ia ensinar para os meus filhos o valor da mentira. De como a gente mente para ganhar vantagem. Quando a gente vive para agradar a Deus, a gente se preocupa. O que a gente está vivendo, o que a gente está ensinando. Como é que eu termino essa fala, irmãos? E, de novo, termino com muita oração por mim e por você. Porque ser homem nos dias que a gente está vivendo, para quem é da minha geração, a gente vive um processo de desconstrução ainda. A gente está sendo desconstruído. Para quem é dessa nova geração, a gente lida com um sistema. O sistema da geração neném. De homens com 35 anos, 36 que não trabalham e não estudam. E que moram com seus pais. Eles estão sendo ensinados sobre isso. A gente precisa olhar para Jesus. Porque o mundo está precisando de homens como Jesus. Homens que não ficam preocupados em subir montanha, mas homens que estão mais preocupados em carregar a cruz, todos os dias. Liderando com humildade, protegendo a mulher com sacrifício, com dedicação, servindo com amor e vivendo para agradar a Deus Pai. É essa masculinidade que a Bíblia nos oferece. Você pode ser machão, mas eu digo para você, você não é um homem. Você pode ser um menino, e eu digo para você, Jesus quer que você seja homem. Desse jeito aqui. Homem paga seu preço. Se a gente quiser ser esse homem que o mundo precisa, a gente precisa pagar um preço. Esse é o grito silencioso de famílias que precisam de um homem dentro de casa. Eu ainda acho que tenho muito que melhorar. Às vezes as pessoas pensam, o pastor deve ser um homem perfeito. Não vai perguntar para minha esposa, eu vou já te responder, eu não sou. Mas quando eu olho para Jesus, é com esse aqui que eu preciso me parecer. E esse é o desafio da palavra de Deus, para mim e para você. Varoas de Deus, se você tem um homem assim na sua casa, cuide bem dele, valorize. Não quero desanimar quem está solteira. Esse é uma espécie em extinção. Está raro isso aí, está raro. Vamos orar, queridos? Pai querido, no nome de Jesus, aplica aquilo que não foi dito nos nossos corações, e que o Senhor nos estimule
sempre a olhar para Jesus como um modelo do homem que nós precisamos ser. Pai, nós queremos dizer, nós não conseguimos só com a nossa boa vontade. Eu não consigo, Senhor, por mais que eu queira. Preciso da ajuda da Tua graça. Ainda há modelos que a gente luta constantemente. E eu peço que o Senhor abençoe os homens mais velhos e os homens mais novos. E estimule, Senhor, essa nova geração de homens a olhar para a masculinidade bíblica saudável. Peço que isso aconteça aqui na IBCS, para nossa alegria, mas acima de tudo para a glória do nome de Jesus. No nome dele nós oramos, amém, amém. Você pode dar um abraço a quem está perto de você? Última palavra, porque o Bruno que vai encerrar o culto hoje. Ah, Sandrine, eu vi que ele até levantou para te abraçar, esse menino, viu? Pessoal, preste atenção ali para mim. Sexta-feira agora, tem um encontro dos jovens casados. E vem aí uma menina que é membro da nossa igreja, a Júlia Bruneto. Ela é formada em gastronomia, manda muito. Ela vai ensinar uma sobremesa romântica para o Dia dos Namorados. É imperdível. Ah, pastor, mas eu já passei um pouquinho dessa fase dos jovens casados. Será que eu posso vir? Fale com a Lilian, com o Alex. Peça uma clemência, quem sabe eles vão ajudar. Só um minutinho, o pessoal está falando aqui no meu ponto. Sim, pastor Nino acaba de ser convidado para experimentar essa sobremesa e eu recebo essa bênção. Obrigado, Lilian. Obrigado, Alex. Equipe de louvor, vamos colocar em pé, queridos.